Olá, meus amores, estamos aqui para mais uma aula de ciências. Vamos falar hoje sobre parte das plantas, ok? É aula no seu livro didático SAS, páginas 51 até 57. Aula do dia 22 de abril, ok? Então, pegue aí seu livro e vamos para a aula. Vamos lá. Parte das plantas. Já abriu aí? Tá? Se não, dá um pause aí e vai lá pegar seu material. Lápis e borracha na mão. Parte das plantas. As plantas são formadas por várias partes. Veja na imagem abaixo, ó. Aqui nós temos folhas, tá vendo? Fruto, o caule, aí a raiz. E aqui, ó, bem lá no meio da flor, das folhas, nós temos a flor. Tá vendo? Bem pequenininha, lá no meiozinho nós temos a flor. Você pode perceber que as plantas são geralmente formadas por raiz, caule, folha, flor e fruto, né? Então, é a raiz, o caule, folhas, flores e o fruto, ok? Então, geralmente as plantas são formadas assim. As flores, os frutos e as sementes. Vamos lá? Então, vamos conhecer um pouquinho dessas partes. Quando está adulta, a planta pode produzir flores, depois frutos e sementes. Observe as flores e o fruto da laranjeira na imagem ao lado. Cada flor pode dar origem a um fruto. Por exemplo, as flores das laranjeiras dão origem às laranjas. Dentro das laranjas estão as sementes de laranjeira, que, em contato com o solo, irão germinar e dar origem a uma nova planta, uma nova laranjeira, né? Então, aqui, ó, nós temos aí, observe no seu livro também, as flores da laranjeira, olha como elas são lindas, né? Tem a florzinha e a partir da flor dá origem ao fruto, que é a laranja. E dentro do fruto tem as sementes que vão dar origem a uma nova laranjeira. Então, vamos para a página 152. Vamos observar agora as flores dos feijoeiros dão origem ao fruto do feijão, chamado de vagem. Dentro das vagens estão os grãos de feijão, que são as sementes do feijoeiro. No local onde estavam as flores, os frutos se desenvolveram. Observe algumas partes do feijoeiro na imagem abaixo. Então, olha só, que já é o feijão, né? Que é a semente do feijoeiro. Olha só, aqui é o fruto, tá vendo? É uma vagem. Isso daqui é uma vagem. Aqui dentro está cheio de sementes de feijão, ok? E aqui, ó, o branquinho são as flores do feijoeiro, ok? Então, da flor sai a vagem e de dentro da vagem a semente, que é o feijão, ok? Então, as folhas, as flores e os frutos são sustentados pelo caule. Então, quem segura isso tudo é o caule, ok? Então, aqui são flores e frutos do feijoeiro já adulto, ok? Então, agora é com você. Depois de observar as partes da laranja e do feijoeiro, troque ideia com o pessoal aí de casa e responda. Qual é a parte da planta que dá origem ao fruto? Nós aprendemos aqui, ó. Qual é a parte da planta que dá origem ao fruto? É as flores, né? Então, quem dá origem ao fruto são as flores. Qual é a parte da planta que guarda e protege as sementes? Quem protege as sementes? Aqui no caso da semente de feijão, é a vagem. Mas e no caso aqui da laranja, do laranjeira? Quem que protege as sementes? É o... Como chama isso daqui? O fruto, né? Então, quem protege as sementes é o fruto, tá vendo? O fruto do feijoeiro é a vagem, o fruto da laranjeira é a
laranja. Então, qual é a parte da planta que guarda e protege as sementes? É o fruto, tá? A parte da planta é o fruto, ok? Qual é a parte da planta que germina e dá origem, né? Origina uma nova planta. Qual é a parte da planta que, se cair na terra, vai nascer uma nova planta? Quem é ela? São as sementes, né? São as sementes. Então, as sementes, qual é a parte da planta que germina e dá origem a uma nova planta? São as sementes, ok? Então, agora página 53. Vamos lá. Continuando aí. Você conhece o tomateiro? Ele é uma planta que produz tomate. Opa, o negócio quer ficar. Que produz tomate. Numere as frases de acordo com as funções das partes do tomateiro. Então, vamos lá. Vamos observar aqui o tomateiro, olha. Tá vendo? Nós temos aqui a raiz do tomateiro. Nós temos o caule, que é o número 3. Nós temos a flor do tomateiro, que é o número 2. E nós temos o fruto aqui do tomateiro, que é o número 1. Temos as folhas também, que não tem número nenhum. E temos aqui o fruto cortado do tomate e a semente, que é o número 4. Ok? Então, vamos ver. Dá origem ao fruto. Quem que dá origem ao fruto que nós aprendemos aqui na página anterior? Quem dá origem é as flores, né? Então, é a flor. Então, a flor é o número 2. Quem guarda e protege as sementes? Quem guarda e protege a semente? Olha, a semente está dentro do fruto. Então, aqui é o número 1, tá? Então, quem guarda e protege as sementes é o fruto. Germina e forma uma nova planta. Quem que, quando cai na terra, faz nascer uma nova plantinha? São as sementes. Então, aqui é o número 4, ok? Quem que sustenta as folhas, as flores e os frutos? Quem que sustenta todo mundo aqui? É o nosso amigo caule. Então, aqui o último aqui é o número 3, ok? Faz aí certinho, hein? Desenhe um fruto cortado, número 3 agora. Desenhe um fruto cortado e indique as sementes em seu interior. Você vai fazer igual tá aqui o tomate, ó, mas não precisa ser um tomate. Você pode desenhar uma laranja, uma goiaba, né? Ou uma melancia, ou um abacate, ou a fruta que você quiser, tá? Mas você tem que desenhar ele cortado, conforme está o tomate, e indicar as sementes dentro dele, ok? Fazer uma setinha assim, igual tá aqui, ó, indicando a semente e colocar o nome do fruto que você desenhou, certinho? Então, agora nós vamos para a página 54. As folhas e a raiz. Até este momento do estudo das plantas, né, nós já identificamos e conhecemos a função das flores, dos frutos, das sementes e dos caules, né? As flores é quem dá origem ao fruto, não é isso? O fruto é quem guarda as sementes e o caule é quem sustenta todo mundo aqui atrás, não é isso? Então, ó, flor gera o fruto a semente e o caule segura todo mundo, né? Caule é quem sustenta as flores, os frutos, a semente e as folhas, ok? Então, e a raiz e as folhas? Quais são as funções dessas partes da planta? Para que serve, né? Para que serve a raiz e as folhas? Então, vamos aprender. A maioria das raízes cresce para baixo e prende a planta, né, as plantas na terra, né? Então, a gente viu que a raiz cresce para baixo, né? A maioria, tá? Então, a água e os sais minerais, o que são sais minerais? Aqui, olha, tem aqui no quadradinho. São o quê? São substâncias presentes no solo, que junto com a água permitem o crescimento da planta. É como se fosse uma vitamina, né, para a planta, tá? Então, a água e os sais minerais de que as plantas precisam para viver passam da terra para a
raiz e da raiz para as partes da planta. Esse transporte acontece através do caule. Olha, então aprendemos mais uma função do caule. Além de sustentar, ele leva quem? O alimento, né? Que é retirado pela raiz, né? Então, que a raiz, ela tira o alimento e o alimento passa aqui, chega nas folhas e na florzinha. Então, vamos lá. Aprendemos a função da raiz, né? A raiz tira o alimento aqui, né? Do solo, da terra. E as folhas? É nelas que o alimento da planta é produzido. Para isso acontecer, as folhas precisam receber luz do sol, né? Então as folhas é quem produz o alimento. A raiz tira aqui a vitamina, né? Uma parte do alimento da terra, do solo. Aí sobe pelo caule, chegam até as folhas e a folha vai produzir o restante do alimento. Mas para ela produzir esse alimento, de quem que ela precisa? Do nosso amigo sol. Se a gente plantar uma plantinha dentro de casa, ela não pegar sol nem nada, ela vai sobreviver? O que vocês acham? Acho que não, né? Acho que não vai sobreviver, não, né? Então, ela precisa de sol. Então, as folhas recebem a luz do sol, utilizando-a para produzir o alimento da planta. Água e sais passam da terra para a raiz, né? Então, água e sais minerais, tá vendo aí embaixo, né? Passam da terra para a raiz. Então, a raiz absorve a água e as vitaminas. Então, as funções das folhas e da raiz para as plantas, né? Então, é essa aí a função. Agora, o que você vai fazer aqui na página 55? Né? Agora é com você. Você vai desenhar uma planta com raiz, caule, folhas, flor e fruto. E vai identificar essas estruturas, cada parte, né? Vai fazer uma setinha e vai identificar todas as partes. Você vai desenhar aqui uma planta bem linda, com a raiz, né? Não esqueçam de desenhar a terra, o caule, folhas, flor e fruto, identificando todas essas estruturas com uma setinha e escrevendo o nome, ok? Bem lindo, bem caprichado e não esqueça de colorir, ok? Então, vamos para a página 56, já estamos quase terminando a nossa aula. Então, para ir um pouquinho além, né? Olha, vocês sabiam que existem plantas que não possuem todas as partes que nós conhecemos, que acabamos de conhecer? Vocês sabiam disso? Que nem todas as plantas dão fruto, nem flor? Então, olha só, vamos conhecê-las. A samambaia e os pinheiros são exemplos dessas plantas. Na imagem abaixo, você pode perceber que as samambaias não possuem flor, fruto ou semente. Olha para você ver, né? Mas então como que a gente planta uma samambaia? A partir da mudinha, né? Eu tiro uma folhinha com a raiz lá de onde ela tá e planto a folha dela na terra que ela vai gerar uma nova samambaia, uma nova planta, ok? Então, olha aí, aqui é a samambaia, ela tem as folhas, tem o caule e tem a raiz, mas ela não tem flor e nem fruto, ok? E a outra plantinha é os pinheiros. Ele não possui flor. E a estrutura que envolve as sementes dos pinheiros é chamada de cone, ou mais conhecido como pinha, né? Muito usado aí para enfeitar também as árvores na época do Natal, ok? Então, é essa pinhazinha aqui, vamos ver se vai dar para ver ela, né? Que é usado aí para enfeitar, tá vendo? Ó, é um conezinho e as sementes ficam aqui dentro. Então, quando elas caem no chão, nasce, né, produzem uma nova planta, ok? Então, aí é o pinheiro. Ele tem o caule, tá vendo? Ele tem a raiz, as folhas em forma de agulha, tá vendo? Elas são bem fininhas, a folha do pinheiro. E o cone, que é onde ficam as sementes do pinheiro, ok? Então, essa é a nossa primeira parte aí da nossa atividade. Aqui na página 57, né, tá assim, ó, ler e descobrir. Leia o poema e faça o que se pede. O nome do poema é A Invenção da Pipoca. Olha,
O milho na espiga é cor de laranja. Nem de longe parece pipoca. Até que alguém, com uma ideia boboca, botou o milho no óleo quente e gritou: Olha, gente, que beleza, ficou branco! O milho é invenção da natureza. A pipoca, mano, do ser humano, né? Então aí é a invenção da pipoca, né? Então quem inventou a pipoca foi o ser humano, né? O milho vem da natureza, né? O milho é a semente e vem da natureza. Então aqui, ó, para você responder aí, o grão que vira pipoca é o fruto do pé de milho. Esse fruto contém a semente, correto? Qual que é o fruto do pé de milho? É a espiga de milho, né? Ali tem um monte de sementes. O que pode acontecer se ele for plantado e regado? E aí? O que acontece com o grão do milho se ele for plantado e regado? Se eu jogar um grão de milho na terra e jogar água nele todos os dias, sem encharcar, o que vai acontecer com ele? Ele vai gerar um pé de milho, né? Então vai nascer um novo pé de milho, ele vai produzir um novo pé de milho, ok? Então aí é a nossa aula de ciências de hoje. Lá no roteiro, né, vendo essas pipocas, né, dá uma vontade de comer pipoca. Lá no seu roteiro tem uma indicação de alguns filmes para você assistir aí com a sua família, né? Então reúne o pessoal de casa, peça a mamãe, o papai, ou a vovó, um adulto aí, o responsável, para estourar pipocas, né? E fazer uma sessão cinema aí, todo mundo curtir um filmezinho bem bacana e bem gostoso junto, ok? Então essa foi nossa aula de ciências de hoje, tá? Um abraço e até a próxima aula.